voltamos e agora vamos chegar ao que interessa. Que, como se o tema não fosse interessante, mas tudo bem. Vamos falar do futebol brasileiro agora, Certo. especificamente. Mas antes, a gente tem o nosso famoso brinde, o brinde da rodada. E vamos começar com você, Francisco. Qual que é o seu brinde aí para essa semana? Eu vou falar de um brinde, quero falar do... ninguém conhece muito, mas como jogou Croácia. Croácia jogou com a Argentina. Com a Argentina, isso. Perdeu 2-1. Só que Croácia já vem do Mundial, fazendo um muito bom Mundial, joga bem. O treinador, eu acho que trabalha muito com eles. E a Argentina jogou com quase todas as suas figuras. Sua força total. E o Croácia jogou com suplentes, porque tem um jogo difícil agora pela Eurocopa. Pela Eurocopa. Então, jogou com suplentes. E os suplentes, cara, jogaram muito bem. A Croácia sempre foi sempre não, mas já faz um bom tempo que ela mantém um futebol, né? E joga muito. Competitivo, né? Trabalha muito a terceiro bola. na Copa de 98. Isso. E trabalha muito bem a bola, você vê que tem aí um trabalho de sistema do jogo, concepção do jogo. Então, quero fazer um brinde por eles, cara. Gostei do brinde, legal. O time perdeu, mas foi muito bem. Croácia. Tá na minha vez de fazer o brinde? Eu faço um brinde aos resultados que o Dunga tem obtido com a seleção. Né? Mais uma vitória. Ele deu uma renovada boa em nomes, trouxe nomes que muitos não conheciam. Eu já acompanho essa base, então eu já conhecia tanto o Fred, Douglas Costas, menos o Firmino. E agora ele também trouxe o Talisca, que foi a revelação do Benfica. E ele é do Nordeste, chegou, ele é do Bahia, chegou a jogar parte do Brasileiro pelo Bahia e foi no meio do ano para o Benfica e foi bem. E já é um dos artilheiros lá do Benfica na Champions League. Enfim, eu acho que um brinde ao Dunga pelos resultados que mal bem veio para resgatar um pouco desse nosso prestígio que perdemos com o resultado que a gente teve com a Alemanha. Então, eu acho que o principal brinde seria para eles. E o Atlético Mineiro, que foi bem, conseguiu viradas mandou muito bem. Muito interessante. Mas esse jogo tá aberto, hein? Jogando lá no Independência e ontem jogou mais uma boa vitória, apesar de que o Cruzeiro, eu acho que o plantel do Cruzeiro é o melhor do Brasil. Se você olhar para o banco do Cruzeiro, você tem ali jogadores experientes, Júlio Batista, Dagoberto, enfim. Mas o Atlético tem feito jus aonde ele chegou. Com certeza. Vai abrir mais uma vaga aí no G4, vai virar G5. Não, bem possível. Bom, o meu brinde, o pessoal às vezes me enche o saco aqui, né? Que eu sou muito bairrista, sei lá, mas não posso deixar de dar um brinde pro Luiz Fabiano, né, cara? Porque o Luiz Fabiano, ele voltou a jogar, tá jogando muito bem, entendeu? Meteu o gol ontem, meteu a bola na trave. Então é o seguinte, nosso brinde, ó, Luiz Fabiano, Croácia, Atlético Mineiro, Dunga. Isso aí, ó, nosso brinde. Antes da gente entrar um pouquinho e falar dos resultados dos jogos de ontem, teve a rodada do Brasileiro também, mas tem algumas coisas que... A gente teve um programa passado, esses tempos, que a gente só juntou vascaíno aqui. E foi justamente o tema específico, foi a política do Vasco. E o Eurico ganhou, cara. O Eurico ganhou no Vasco. Tem vascaíno aqui que comemora isso, eu não sei como é que é. Mas me fala um pouquinho, assim, só pra gente discutir rapidinho, assim, a volta do Eurico Miranda. Você, Francisco, já ouviu falar desse tal de Eurico Miranda, já? Não escutei muito, não. Ele é uma pessoa folclórica no futebol brasileiro. É uma pessoa folclórica. Não tá perdendo nada, não. Ficou anos e anos no poder. O que tem de história com ele, bicho, não tá escrito no gibi, cara. Olha, na minha opinião, eu acho que o Vasco perdeu uma grande oportunidade de dar uma renovada. Tinham candidatos ali mais jovens que vinham com uma proposta de modernização, de equação de dívida. Eurico, inclusive, é um dos que tem uma dívida grande com o Vasco. A maioria das dívidas que o Vasco tem foi na gestão em que ele participava. Com certeza. Eu lamento muito pela entidade Vasco da Gama. Eu sei que uma boa parte da torcida apoiou, tanto é que muitos conselheiros votaram. Mas eu considero um retrocesso. O Vasco voltar a ser dirigido pelo Eurico, no atual contexto de modernização do futebol. Eu lamento por isso. Mas a gente não pode... os votos, né? Se foi manipulado ou não, se comprou ou não, a gente nunca vai saber. Mas teve essa que é lamentável tinham candidatos ali jovens que poderiam estar vindo trazer uma outra percepção do Vasco, entendeu? E politicamente falando, a gente vê que o Romário apoiou o Eurico nessa briga aí.
política. E essa politicagem é tão grande que o Edmundo já anunciou que é a oposição total ao Eurico, que na próxima eleição ele está lá para fazer oposição com o presidente. O Romário, ele tem uma dívida com o Vasco que o Eurico reconhece, mas o Roberto já não reconhecia. Tem. Entendeu? Tá vendo como é que é? Agora o Edmundo já se posicionou como vai ser a oposição junto ao Eurico, entendeu? Então, assim, os bastidores, a gente não sabe de muita coisa de bastidores. Com certeza, entendeu? não sabe nada. Então, né? acaba que vai na paixão, o torcedor é muito na paixão. Mas, por os bastidores, eu sei que o Roberto não foi um gestor, até porque é um ex-jogador, não tem formação, ao mesmo tempo era deputado estadual, quer dizer, o Roberto foi um excelente ex-jogador, um ídolo do Vasco, mas não estudou gestão, e acaba que é o afilhado, é o sobrinho, ou o genro que tinha uma agência aqui, tem sempre os negócios um pouco escusos, paralelos. Essas então, coisas infelizmente é o que mais acontece. No Botafogo está acontecendo, no Flamengo. Sim. A maioria dos clubes acontece isso. Então, assim, em termos de modernização, o Vasco meio que parou deu um passo para né? trás. Mas, em relação a respeito com as outras torcidas, que o Eurico é o que briga, é o que vai lá e fala desaforo, tiver que falar, ele vai e fala, mas é aquela coisa. Ele mesmo tem uma dívida de 3 milhões. Está devendo ao clube. E os negócios escusos me faz lembrar, por exemplo, que é um assunto que eu queria ter só citado aqui rapidamente no programa, nunca falei, que é o descenso da Portuguesa para a Série C, né? Porque ela estava na Série B, esse é um outro na caso, Série A até ano passado e tal. É. Mas me passaram aí um toque, uma história de que realmente tem umas histórias escusas aí em relação à Portuguesa. Esse caso com é Everton outro. E o dinheiro rolando por trás. Esse caso é outro caso que merece uma atenção mais séria. O Ministério Público já está investigando, é uma coisa já identificou que houve alguns beneficiados. Sério? Parece que houve, quer dizer, até virar público, né? E tem 2 vertentes, né? Uma de 2 clubes do Rio que podem ser que tenham negociado a compra da escalação do Everton para que o Portuguesa perdesse os 4 pontos. Só que é uma coisa temporal que não cabe, não tem nexo o Flamengo ter jogado no sábado achando que poderia, porque o André Santos tinha sido punido numa competição e foi ser punido foi na Copa do Brasil que ele recebeu o 2º cartão amarelo e foi punido no Brasileiro. No sábado, o Everton, o jogo foi domingo. Como é que os dirigentes do Flamengo, de um sábado para domingo, iam negociar, sabendo que ia dar errado, porque sabiam que iam perder os 4 pontos, para negociar de pagar alguma coisa para os dirigentes da Portuguesa. Não tem nexo temporal essa questão. Agora é aquela coisa. Eu acho que o Ministério Público tem que realmente ir a fundo investigar, porque tem que ser investigado. Porque é uma das coisas que estão escusas aí que a gente não sabe o que aconteceu efetivamente. Não dá pra gente falar aqui. Torcemos aí que as coisas fiquem bem mais claras, porque as coisas estão nebulosas no Campeonato Brasileiro desde aquela época. Mas vamos voltar, né? Brasil e Turquia. A Turquia sempre mostrou um futebol até meio que competitivo, né? E Turquia aí Brasil 4-0. Vocês me digam um pouquinho sobre esse jogo. A seleção do Dunga realmente está fazendo uma mudança? Ela está tendo um futebol mais vistoso no Brasil? Cara, eu não sei se é mais vistoso ou que antes, mas aí o que eu falava aí o professor Cacé o Dunga está chamando aos jogadores a jogadores jovens, jogadores também que estão aí em um nível para jogar contra outra seleção. Então, eu acho que Dunga tem um pouquinho mais a mente mais aberta a chamar aos jogadores que realmente têm que jogar pela seleção, entendeu? Eu acho que o Scolari tinha muito fechado em sua cabeça o time titular e não saía daí. Até uma certa, como é que a gente pode dizer, o Felipão era meio que, um termo específico para o Felipão, assim, meio... Uma outra questão... Tinha uma propensão muito grande, ele tinha uma... particularmente para essa convocação desses 2 jogos, na Turquia e agora em Viena, que é o próximo jogo contra a Áustria, o Dunga, ele só chamou jogadores que jogam na Europa, para não prejudicar a reta final do brasileiro. Ele não chamou nenhum atleta que esteja jogando aqui no Brasil, apesar de que nós não tínhamos muitos jogadores convocados aqui do Campeonato Brasileiro. Mas o positivo é que o Dunga chamou jogadores que muitos não conheciam, nunca tinham prestado atenção, porque saíram muito cedo daqui. O Fred do Inter, volante, o Douglas Costa Meia, que está no Shakhtar, que era do Grêmio. Saíram cedo, o próprio Roberto Firmino, que muitos não conheciam, assim como o Davi Luiz também saiu cedo do Brasil e foi para o Benfica. Com certeza.
foi para o Chelsea e hoje está no PSG. Então, assim, o Dunga tem uma visão... O Talisca, eu acho que foi a principal revelação esses últimos 5, 6 meses, por ter ido bem no Brasileiro. E também teve essa chance de ser convocado, em função dessa questão política também de não desagradar os clubes do Brasil. Então, convocou jogadores de lá, jogadores jovens, com outra mentalidade, teve retorno. Eu não cheguei a ver o jogo, que foi no horário também que estava trabalhando, mas pelo resultado, mais 2 gols de Neymar, quer dizer... o Neymar ele está se tornando... Os turcos são apaixonados por futebol, a sua maioria também vai muito para a Alemanha, muita influência, muitos turcos na Alemanha, mas os turcos sempre foram apaixonados. E foi um resultado bem significativo. Acho que a última vitória do Brasil contra a Turquia, se não me engano, foi 1-0 lá em Dortmund, um amistoso. Estava na Nike na época. E 2007, se não me engano. E hoje o Brasil ganhou de 4-0, ainda com um time que está se reformulando. Sempre mantendo uma base de uma Copa para outra. O Brasil sempre faz isso. Mantém uma base da última e vai aos poucos trocando os nomes que não foram bem na Copa recente. Falando aqui do brasileiro rapidinho, mas sim, pra gente ser o mais sucinto possível, porque... Por causa do tempo. O tempo passou um pouquinho. Pelos resultados que a gente estava tendo, e ontem teve um jogo, né, do São Paulo. Internacional. E o São Paulo empatou com o Inter ontem. A gente pode dizer já, rapidinho, só uma coisa, a gente pode dizer já que o Cruzeiro é campeão? Eu acredito que dificilmente o Cruzeiro vai deixar de levar esse título. Pode ser mas depois do empate de ontem... Apesar do empate ontem, né? mas quase impossível. Mas no futebol não é impossível, são 5 rodadas, se não me engano, são 15 pontos que estão em jogo, a diferença, se não me engano, é de 5 ou 6 pontos. Eu acho que o Cruzeiro tem todas as chances de levar, porque tem um plantel excelente. Sim, com o certeza. São Paulo e o Inter vão tentar chegar, mas realmente vai ficar mais difícil deles, o único time em função do empate ontem. Coisa era o São Paulo e Belo está praticamente decidido. E o Cruzeiro pode ser que leve a tríplice se conseguir reverter o resultado com o Galo na Copa do Brasil. O Cruzeiro, o time mais regular. E o joguinho de ontem, o que você acha? Você acha que o joguinho do Cruzeiro e Atlético foi um jogão, né? Eu falei joguinho aqui no sentido... Não, foi um jogão, né? Foi um jogão. Foi um jogão, né? 2 grandes times, né? Não, e o Atlético está jogando muito bem. Eles sabem como... A primeira coisa, eu acho que não queria que fizeram um gol. Cruzeiro que não fizera nenhum gol. E conseguiu a primeira coisa que se eles fazem um gol, já lá Cruzeiro vai complicar tudo, cara. Então, parabéns para eles. Foi um resultado muito importante para o Atlético. 2-0. Jogando no eu também acho, deles. porque o Atlético saiu desses jogos sempre perdendo e depois virava muito bem, né? Mas tá bom, é isso aí, gente. O papo tá bom, né? A gente vai se alongando demais. E terminando nosso terceiro bloco, até o quarto daqui a pouco, e vamos falar da saideira e da Macarena também, que ganhou a nossa aposta aqui.